Como nós lemos no início do culto, nós vamos para Isaías. Semana passada estávamos aqui em Isaías, lemos também os mesmos versículos. A razão porque é que semana passada era uma mensagem para introduzir o assunto do servo do Senhor. E então, nas próximas semanas, nós vamos ver Isaías, como hoje à noite, versículos 50, do capítulo 52, versículos 13, 14, 15. E depois vamos dividir capítulo 53 também em 3 versículos, cada porção, 4 mensagens. E vamos ver o servo do Senhor, o servo de Jeová, ou então para hoje à noite, o servo exaltado, Vamos ler mais uma vez, versículos 13, 14 e 15, que diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele. Pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não viram, entenderão. Oremos. Pai, mais uma vez, olhamos para Ti na oração. Obrigado, Pai, por Tua presença, porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome, aqui na Tua casa. Nos dirige agora, Pai, nesse trecho, abre nossos olhos de entendimento, Pai, para entender e ver Cristo. Pai, esteja com nossos irmãos que, por qualquer razão, não puderam vir. Sabemos, Pai, que várias pessoas já estão assistindo pela internet e Te louvamos por isso. Outros vão mais tarde quando puder, mas, Pai, abençoa-os como Tu estás nos abençoando. No nome de Cristo Jesus, nós Te louvamos. Amém. Semana passada, eu li um salmo, uma profecia que com certeza vocês nunca tinham notado ou não tinham notado que era profecia. E eu quero chamar sua atenção novamente a essa profecia, que está em Salmo 68, versículo 31. E eu quero ler a última frase de Salmo 68, versículo 31, diz: E Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Realmente essa profecia é pouco conhecida. Por isto, gostaria que vocês fossem relembrados acerca dela. Lembra como vimos cumprido? Temos que ir para Atos capítulo 8. Atos 8. E hoje à noite eu vou ler apenas versículos 34 e 35. Semana passada lemos uns 10 versículos, mais ou menos. Mas é a cena do evangelista Filipe, quando foi mandado ao deserto para encontrar com um eunuco da Etiópia. Diz versículos 34 e 35: E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, onde ele estava lendo, o eunuco, lhe anunciou a Jesus. Agora, lembra que ele estava no seu carro, né?
Ele era o tesoureiro da nação de Etiópia. Ele era um homem de grandes meios. Se fosse de hoje, talvez estaria lá com um Rolls Royce. Mas ele estava lá com seu carruagem, seu carro, e com certeza tinha um grupo de pessoas, soldados e tudo com ele. Que tinha vindo com ele e agora está voltando com ele. Mas quando lemos em Atos, nossa atenção está focada apenas nesse homem. E ele tinha parado o carro, logo parou, mas ele estava andando e lembra que ele não estava lendo um livro como nós pensamos, do que nós conhecemos. Era provavelmente um rolo de pergaminho. Pergaminho? Pergaminho é essa folha aqui na parede, né? Pele de ovelha branca, pele branca, né? Então, cortada em formato retangular e cada página colada e costurada para então fazer um rolo. E tudo naquele tempo era escrito à mão. Essa página veio da Europa. E tem mais de 100 anos de uso. Depois, graças a Deus, eu herdei essa página de Isaías, de Êxodo, sobre Páscoa. Mas temos essa, então você pode ver como parece. Deveria ter sido algo pesado. Deveria ter mandado construir no seu carro. Provavelmente não era uma como se chama? De corrida, biga? Não, como se chama? De 2 rodas, né? Com certeza tinha 4 rodas. E lembra, ele estava levando sua bagagem e tudo. Tinha outras pessoas junto com ele, servos, tudo. E eu posso imaginar ele tendo mandado alguém montar alguma mesa para que ele pudesse abrir esta e ler enquanto que estava viajando. Eu posso encaixar assim, porque quando era criança e jovem, no ônibus escolar, indo para a escola, 45 minutos, quase 1 hora, voltando mais tempo, eu sempre estava com o meu nariz no livro, porque eu gosto de ler. E então eu posso imaginar ele montando algo para que ele pudesse ler. E ele estava lendo. E quando Felipe chegou e pediu se ele entendesse o que estava lendo, ele pediu ajuda. Rogo-te, de quem diz isto o profeta? Ele estava lendo Isaías 53, Isaías 52 e 53. E ele estava meio perplexo. Tinha ido para Jerusalém na busca de respostas. Quem é esse? Saiu de Jerusalém ainda perplexo. Ele tinha buscado os religiosos, os líderes. Que também não entenderam. Não entenderam. E procuravam dar outras explicações, ou não, esse é muito difícil para entender, deixa só para os
os doutores? Tem respostas assim até hoje. E como eu falei, se me lembro na semana passada, na leitura anual, na sinagoga, quando chega a versículo 13 do capítulo 52, eles pulam para o capítulo 54. Agora, quando nós lemos aqui, nós entendemos que está falando acerca de quem? Isaías 52, versículos 13, 14, 15. Isaías 53. Está falando acerca de quem? Fala mais alto. Messias, Cristo, exato. E quando nós lemos versículos 13, 14 e 15 dessa profecia, porque a profecia é tudo, esses 3 versículos e capítulo 53. O início dessa profecia, em Isaías 52, é realmente o sumário da profecia inteira. Esta parte da profecia nos dá uma visão além dos sofrimentos, para uma exultação gloriosa final. Porém, o sofrimento deve ocorrer primeiro. E é isso que aconteceu. Nós lemos versículo 13. Eis o meu servo. Eis que o meu servo procederá com prudência. Desde o começo, o Senhor chama todos os homens para ver seu servo. Eis que meu servo procederá com prudência. O eunuco estava perplexo. Os rabinos não deram uma explicação. E ele saiu voltando, achando que, puxa, essa viagem foi em vão. E ele voltou, mesmo viajando, tinha que voltar novamente para essa, contemplando, pensando, meditando e por dentro implorando a Deus. Me dá entendimento, eu quero entender isso, oh Deus. E Deus mandou Filipe. E Filipe começou daquele lugar e pregou a Cristo. Parece que o Senhor, nesse versículo, parece que o Senhor está falando diretamente conosco, enquanto ao mesmo tempo ele vê o Messias diante dos seus olhos. E ele diz: eis que o meu servo procederá com prudência. Ele vê o Messias diante de seus olhos, falando para nós. As palavras procederá com prudência implicam que essa pessoa, o Messias Cristo, agiria com tal inteligência que alcançaria os seus objetivos. A palavra hebraica é hiskil. Hiskil quer dizer agir de maneira sábia. Procederá com prudência. Hiskil. Essa frase é uma palavra só. Agir de maneira sábia. Há um antigo Midrash, é uma palavra hebraica que refere a uma exposição, uma investigação, especialmente com a palavra de Deus. Então, há esse Midrash rabínico escrito acerca dessa frase. E assim diz. É interessante. E esse vem antes do tempo de Cristo. Diz aqui: ele será exaltado e elevado acima de Abraão. Será levantado acima de Moisés e mais alto do que os anjos ministrantes. Interessante. Alguém entendeu mesmo a profecia? Ou pelo menos para descrever o que ia acontecer.
reconhecendo quem era ou não é outra coisa. Figuradamente falando, podemos dizer que as palavras de engrandecimento são empilhadas umas sobre as outras a fim de comunicar a ideia de que ele seria elevado altissimamente, acima de todos os homens, até as alturas, chegando até a presença de Deus mesmo, alto. Podemos ver isso pelo fato das próprias palavras usadas. Em hebraico é Yarum Venissa. Yarum Venissa, exaltado ou promovido e elevado, quer dizer, levantar e magnificar. São as mesmas usadas em Isaías capítulo 6, versículo 1, onde lemos a descrição do próprio trono de Deus. Vamos lá, Isaías capítulo 6. Esse aqui, quando Deus chamou o profeta Isaías como um profeta. E veremos apenas o versículo 1, onde diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então, um alto e sublime. Voltando para 52, versículo 13, notamos que o verso 13 termina com e muito sublime. E muito sublime. E a outra palavra é vanava meod. Vanava quer dizer voar alto. Eis a ideia, voar e o sentido alto. Mas meod é a palavra que intensifica isso. E voar alto, muito! Então nós lemos, e será exaltado, elevado e muito sublime. Incrível, né? Esse faz algo dentro de mim. Agora eu vou pedir que os irmãos abrem suas Bíblias para o livro aos Hebreus. Livro Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 1. Eu quero ler versículos 1 a 14. Hebreus, capítulo 1. E veremos algo muito interessante aqui. Hebreus, capítulo 1. Quero ler esse capítulo, 14 versículos. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Lembra o trono? Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? Nenhum. E outra vez: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Nenhum.
E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E em verdade, quanto aos anjos, diz que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 14. Agora eu quero que vocês voltem a ver versículo 5. Enquanto que vocês estão olhando para esse versículo, eu quero ler algo em Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Interessante. E lembra, tudo isso em relação a Isaías 52, versículo 13, será exaltado. Muito sublime, lembra? Agora, ainda vendo versículo 5, eu quero ler 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Essa profecia aqui é uma profecia visando duas pessoas. O Cristo, como filho de Davi, e Salomão, que era também filho de Davi. Salomão pecou, foi castigado. Ele idolatrou, mas o Cristo, o Messias, nunca. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Agora, veremos agora versículo 6. Versículo 6. E eu vou ler de Deuteronômio 32, versículo 43. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Porque, e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O que eu li é uma tradução da Septuaginta. E é pouco diferente do que nós lemos em Deuteronômio 32, versículo 43. Agora, e fala sobre o
primogênito e todos os anjos de Deus adorando. Agora, vamos para o versículo 7. E eu quero ler Salmo 104. Versículo 4. Que diz: O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é o cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Não é interessante como encontramos as profecias do Velho Testamento? Também quero ler Salmo 102, enquanto que vocês estão olhando o versículo 10. 12. Não, versículo 10 a 12. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Vamos voltar para o versículo 7, porque eu notei que eu pulei alguma coisa e não está o versículo aqui na tela. Eu vou ler, fique lá vendo o versículo 7, e eu vou para Salmo 45. Salmo 45. Pastor, é Salmo 104, 4. Eu li 104. 104, versículo 4. Eu acho que faz referência ao que o senhor falou. Sim. Agora eu vou ler Salmo 45. Salmo 45, versículo 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, quando nós lemos em Hebreus, lembramos que o escritor foi inspirado para citar versículos do Velho Testamento, falando da mesma pessoa, o Messias, o Cristo, o ungido, aquele ungido para nos salvar, o Senhor Jesus, o Salvador. Agora, vamos para o versículo 13. Versículo 13. Fique olhando lá, e eu vou ler Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui é uma outra profecia acerca de Cristo. Mesmo que Cristo é o filho de Davi, Davi olha para ele como o Senhor dele. Porque é. Agora entendemos melhor quando nós lemos versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Sim, ele será exaltado acima de Abraão. Ele é um filho de Abraão, mas ao mesmo tempo é o Senhor de Abraão. Vejamos João capítulo 8, versículos 56, 57 e 58, e nós lemos lá: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, é Cristo falando, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois os judeus, os incrédulos, porque houve lá também judeus que estavam crendo, mas disseram-lhe, pois, os judeus incrédulos:
ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes, eu sou. Ele será levantado acima de Moisés, porque é mediador de uma aliança melhor. Lemos, voltando para Hebreus capítulo 8, agora versículos 6 a 3, e nós lemos, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Ele está citando de Isaías. Aliás, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo, e não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades. E de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Quero ler também em Efésios, capítulo 1. Efésios 1, versículos 20 a 23. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios 1, versículos 20 a 23. Agora vamos passar para versículo 14. Como pasmaram muitos à vista dele. Agora o Senhor Deus volta a olhar ao seu povo e continua falando do Messias na terceira pessoa. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Esse desfiguramento físico, como sabemos agora, fosse o resultado dos maus tratos que recebeu das mãos dos soldados de Pilatos. A tradução bem literal apresenta um quadro chocante. O seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que a do outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Isto é que não mais parecia humana. Tão batido, rasgado, inchado, seu corpo, sua cabeça, tudo.
Esse efeito das brutalidades descritos por Mateus em Mateus 26, versículos 67 e 68, e também capítulo 27, versículos 27 a 30, nós não vamos ler hoje à noite, mas está lá em Mateus. Com estas palavras, a descrição tão forte do sofrimento, o Espírito Santo procura nos dar uma visão das profundezas e na intensidade do sofrimento vicário do nosso Redentor e Salvador, para que possamos entender melhor o custo imenso da nossa redenção. Agora vamos para o versículo 15, o último versículo desse parte, capítulo 52. E esse começa: assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, abismados. Dá para imaginar? Mas como a sua humilhação e seus sofrimentos foram grandes, como diz, mais do que o de outro qualquer, também serão as consequências do sofrimento. Agora, versículo 15, é a palavra hebraica ken, pode ser traduzido sim, sim, borrifará muitas, ou assim, né? Assim, segue versículo 14, como começa, como sim. Uma comparação é feita aqui e devemos notá-la. Por mais assombrosa que fosse a sua humilhação, também o seria a sua exultação. Borrifar é ainda a melhor palavra hebraica, nazar, vindo, né, que tem algo a ver com a purificação do pecado. Os reis fecharão as suas bocas por causa do espanto e por causa da sua incapacidade de dizer alguma coisa que os justifique. Aquilo que eles não ouviram, entenderão. E esses reis gentios seria certamente a mensagem da salvação, das boas novas mediante a cruz. Eles verão que aquele a quem tinham humilhado e que é que Deus tem exultado. Aquele que foi desprezado e aborrecido pela nação é aquele a quem o Santo de Israel tem escolhido. Vamos lembrar isso quando continuaremos nas semanas que vêm, vendo o capítulo 53. Hoje vimos Isaías 52, versículos 13 a 15, o servo exaltado. Agora, aliás, semana que vem, veremos versículos 1 a 3 de capítulo 53, e lá veremos o servo desprezado. Depois disso, vamos ver versículos 4 a 6, o servo ferido, outro domingo. E outro domingo, versículos 7 a 9, o servo cortado. E finalmente, os 3 últimos versículos, 10, 11 e 12, veremos o servo satisfeito. Então, temos aqui o servo de Jeová, o Senhor, o servo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar. Pai, mais uma vez te damos graças pelo privilégio de abrir a Tua Palavra, explicando a Tua Palavra.
Pai, abre nossos entendimentos. Dá-nos entendimento, Pai, para que podemos ver mesmo o Senhor Jesus Cristo aqui. Tanto a sua exultação como o seu sofrimento. E tudo feito do sofrimento por nós, para nos salvar. E no futuro, sua exultação. Mas agora veremos no futuro, nos domingos que vêm, o sofrimento, para ver finalmente o servo satisfeito. No nome de Cristo, o Senhor Jesus, o Messias, nós oramos.